Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que vêm falar aos nossos corações, tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu peço a presença do Espírito Santo aqui, para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Pai, assim a gente vem colocar em prática nas nossas vidas, para ver transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1, que fala assim: Samuel disse a Saul: O Senhor Deus mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isso que o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos. Aí pula lá para o versículo 7, que fala assim: E Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até Sur, leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e seus soldados não mataram Agag. Também não mataram os melhores ovelhas e melhores touros, bezerros, carneiros e tudo mais do que era bom, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. Somente até aqui. Na leitura, a gente já começa a entender o que Deus quer falar conosco. Do versículo 1 ao 3, Deus está dizendo através de Samuel que era para Saul acabar com tudo dos amalequitas. Do versículo 7 ao 9, Saul desobedecendo as ordens de Deus. Entende? Então, o que está acontecendo aqui? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Qual foi a ordem dada? O que Deus mandou Samuel falar para Saul? Vai, destrói tudo o que tiver ali, que você vê pela frente. Não tenha dó nem piedade. E ele frisou, ele deu certinho o que era para ser feito. Mate todos, homens, mulheres, crianças, bebês, ovelhas, tudo. Ele ditou tudo nos detalhes, o que Saul tinha que fazer. Justamente porque ele já conhecia o coração de Saul. Então ele falou tudo, detalhadamente, ali, que era para ser feito. Entende? Quando a gente age de acordo com os nossos achismos, com a nossa inteligência e com o nosso entendimento, numa ordem dada por Deus, e a gente age conforme a gente acha melhor, que foi o que Saul fez aqui, ok? Lá pra frente, conforme você vai lendo, ele vai se justificar do que ele fez. Mas vamos pegar aqui pra gente poder entender o que Deus quer falar conosco. Quando a gente age de acordo com o nosso entendimento, a gente entra no pecado. Porque se Deus deu uma ordem para ti, vou dar um exemplo aqui, pegue o copo amarelo e troca pelo copo vermelho, mesmo que para você seja um absurdo, mesmo que para você não faça sentido, pegue o copo amarelo e troque pelo copo vermelho. Você não tem que entender os planos de Deus para sua vida. Você não tem que entender a estratégia que Deus está fazendo na sua vida para fazer você viver os planos dele, viver as promessas, viver os milagres. Você tem que apenas obedecer a ordem que foi dada. A partir do momento que você começa a agir conforme o seu entendimento,
Você está tirando de cima de você a autoridade do Senhor e você está entrando em desobediência a Ele. Entende? A desobediência é pecado. Qual é a consequência do pecado? A morte. Então Deus te deu uma ordem, execute essa ordem com riquezas de detalhes. As mesmas riquezas de detalhes que Deus te deu é para você seguir passo a passo, à risca, na mesma intensidade e veemência, sem tirar vírgula e nem colocar ponto final. Entende? Não é a forma que você tem que não é do jeito que você quer fazer. É do jeito que Ele ordenou, é do jeito que Ele mandou. Por mais absurda e surreal que seja na tua percepção. Quando Deus dá uma ordem pra gente, Ele não está dando só uma ordem. Ele não está apenas falando assim, faça, tira o copo daqui, coloca o copo aqui. Não. Isso faz parte da estratégia para você vir alcançar os planos de Deus para sua vida. Ele está vendo justamente o seu posicionamento de obediência a Ele. Hoje é algo pequeno. Hoje é algo irrisório aos seus olhos. Hoje é algo simples. Hoje você consegue visualizar a situação e achar que do seu modo é melhor. Por quê? Porque está dentro do seu entendimento. Entende? Mas amanhã, lá na frente, conforme você for no seu processo de relacionamento com Deus, quando Ele te der uma ordem, não necessariamente vai ser simples. Não necessariamente vai ser do jeito que você acha que... Não necessariamente vai ser de um jeito fácil que você acha que você consiga executar. Mas para a gente viver lá na frente de Deus, a gente precisa obedecer aqui. A gente precisa fazer de acordo com a ordenança dele aqui. Entende? Porque quando a gente obedece ao Senhor, o nosso coração está no Senhor. Mas quando a gente começa a fazer na força do nosso próximo entendimento, na força do nosso braço, na nossa inteligência, o nosso coração não está nele. O nosso coração está nas nossas vaidades, no nosso achismo, no nosso ego, no nosso orgulho. Entende? Então é Deus forjando em você um caráter, é Deus forjando em você as características que Ele quer que você tenha para desenvolver em você o chamado ou os planos que Ele tem para a tua vida. Então, não seja como Saul, que Deus deu uma ordem para destruir tudo, ele achou melhor deixar o rei vivo, ele achou melhor deixar os gados vivos, ele achou melhor fazer da maneira dele. Não tem que ser assim. Deus te deu uma ordem, execute, por mais absurdo que seja. Entende? Se você tiver em dúvida do que foi dito a ti, antes de você executar, pergunte ao Senhor a confirmação dele para ver se é realmente o que você escutou ou o direcionamento que você teve veio dele. Porém, não conteste. Apenas obedeça. E apenas verifica. Se for a ordem que ele tiver dado a você realmente ter partido dele, ele vai confirmar para você de algum modo. E você precisa executar com a mesma riqueza de detalhes que ele te passou. Porque uma vírgula que você coloca diferente na ordem que foi dada, muda todo o contexto de uma história. Entende? E Deus vai estar vendo o seu coração. Vai estar vendo que se Ele pode contar com você hoje e se Ele pode contar com você amanhã. Entende? A gente precisa entender e lembrar que Deus quer que a gente viva os seus planos. Quer. Ok? Mas ao mesmo tempo, Deus está forjando em nós características de soldado de Cristo. Nós estamos à frente de batalhas. A batalha que você está enfrentando hoje nada mais é do que a sua construção em fortalecimento da sua estrutura para você viver os planos do Senhor lá na frente. Para quando vier os contra-ataques contra você, você ter estrutura na sua estrutura física, psicológica e mental dentro de você para você aguentar os ataques que vão vir. E isso tudo é feito aqui, nesse momento que você está com Deus, na obediência que você está querendo, que você precisa ter a Ele, que Ele está querendo que você tenha. Entende?
Então, o seu achismo, o seu entendimento e fazer na força do seu braço, a vírgula que você está colocando, ou o ponto e vírgula que você está colocando, está mudando tudo o que Deus tem para ti. Que pode agravar, que pode piorar, que pode colocar mais tempo. Por quê? Porque é Ele querendo que você entre embaixo da autoridade dele e se submeta a Ele, ok? E é você querendo fazer do seu jeito, do seu modo. Quanto mais tempo você fizer do seu jeito, do seu modo, maior tempo vai ser o seu tempo de deserto. Mais longe da promessa você vai estar. Por quê? Porque você escolheu fazer do teu jeito. E detalhe importante. Aqui na história do capítulo 15, Deus se arrependeu de ter feito Saul rei. Por conta da desobediência dele. Porque Saul começou a agir na vaidade dele. Saul começou a agir de acordo com o entendimento dele. Ele começou a querer ser independente. Entende? Então, dentro do coração de Saul ainda existia vaidade. Ainda existia uma soberba de achar que do jeito dele seria melhor. Deus procura pessoas, filhos, humildes. A humildade não é sinônimo, não é classificação de riqueza ou de pobreza. A humildade, ela nos mostra quem nós somos realmente de fato. Se nós vamos obedecer ao Senhor ou não. Entende? Então Deus procura os seus filhos humildes. Aquele que vai abaixar a cabeça e vai falar, Senhor, que seja feita conforme a tua vontade. Eu tenho entendimento, mas o meu entendimento é limitado, mas eu escolho obedecer a ti, porque eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Entende? E outra coisa, quando Deus faz a gente passar por situações que a gente está passando ali de lutas e dificuldades, batalhas, guerras, Deus está forjando em nós características dele. E ao mesmo tempo, Ele está te ensinando e te instruindo e te preparando para o que está por vir. Através da sua vida. Aqui na história, Saul era rei. Rei é cargo de liderança. Então, o que Deus está querendo fazer com você? Ele está querendo te ensinar a ser um líder. Ele está te levantando para ser líder do lugar onde Ele te coloca. E um líder, gente, precisa ter uma estrutura fortalecida e ser obediente ao Senhor. Porque o líder, ele é exemplo. Então, se você é um líder, que você transmite um exemplo vago, um exemplo de desobediência a Deus, as pessoas à sua volta, elas vão agir conforme você está mostrando, porque elas estão tendo você como exemplo. Então, Deus está permitindo as suas lutas serem um pouco mais desgastantes, porque Ele quer ensinar você que através da sua vida outras pessoas conhecerão a forma como o Evangelho é aplicado e como deve ser o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus vai refletir nas suas ações, ok? Que as suas ações vão ser exemplo para muitos seguirem. Então, muitas pessoas serão transformadas através da sua vida. Entende? Muitas pessoas conhecerão o Evangelho, conhecerão a Deus, terão relacionamento com Deus mediante a sua vida. Então você tem que agir conforme Deus quer, você tem que obedecer conforme Ele quer, você tem que fazer tudo bonitinho, como Ele está mandando. Porque Ele está forjando em você caráter. Ele está transformando, tirando a velha criatura para colocar a nova criatura, de acordo com a vontade dEle. Entende? Então, tudo isso que você está passando, todo o processo que você está passando, nada mais é que Deus trabalhando em você para usar você como exemplo, para você viver os planos dele, entende? E através da sua vida, outras vidas conhecerão a Ele e saberão que Deus não é uma religiosidade, mas Deus é relacionamento, porque você está ensinando isso para eles, através do seu comportamento, porque o nosso comportamento denuncia quem nós somos. Então, o que sai da sua boca tem que condizer com seus atos, para você andar em igualdade com o Senhor. Entende? Então, para a gente resumir aqui, faça tudo como Deus quer. A ordem mandou você ir pelo lado A, vai pelo lado A. Ele mandou você pegar o copo A e botar no copo B, pega o copo A e bota no copo B. Não faça de acordo com as suas vontades, por mais que você ache que seja bom.
Porque o que você está escolhendo aqui agora, vai se agravar lá na frente, vai ter uma consequência. E Deus não quer que você seja desobediente para vir perder o que Ele te deu. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer aqui uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser um conosco, por estar sempre nos orientando e nos mostrando o caminho que devemos andar. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, dê a nós corações mais obedientes a Ti, corações menos questionáveis e corações mais submissos à Tua autoridade sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos ser um contigo em espírito e em verdade, Senhor, querendo participar da nossa vida a Ti e trazendo, Senhor, a existência em nós, Pai. Pai, nos ensina, Pai, todos os dias a Te buscar, a Te adorar e a estar na Tua presença, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada pessoa que é a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo na sua individualidade, na sua intimidade, gerando contigo um relacionamento de aprofundamento, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.